Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus. Mais uma noite estamos aqui para compartilharmos sobre o reino de Deus, sobre missões. Quero que você fique ligadinho, compartilhe aí essa programação e temos um momento especial. Esta noite tem uma novidade aí na TV Conamp. Nós vamos ter um quadro novo aí que começa a entrar neste programa. E você vai ser abençoado por Deus, a sua família será abençoada, a sua fé vai ser edificada. Testemunhos maravilhosos. E vai participar conosco desse quadro a Giovana, que está aqui conosco. Graças a Deus, né, Giovana? Amém. E a Giovana esteve conosco aqui e ela falou sobre a Rua Azusa. Os irmãos que acompanharam, pessoas depois ligaram e disseram: pastor, que coisa linda aquele trabalho da Rua Azusa, muito bem apresentado. Pessoas foram tocadas, teve gente que disse, Giovana, que chorou quando estava assistindo aquela programação. Olha, que bênção, a gente nem imagina, né? Nem imagina a repercussão que vai dar. Então nós queremos começar esta noite, nós vamos falar aqui sobre campo missionário, mas eu quero antes de tudo orar por você, para que você tenha paz nessa noite, aí bem ligadinho conosco, possa acompanhar, e você também vai divulgar, ligar para alguém e diz, ó, vamos conectar lá na TV Conamp e Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa neste momento. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, pelo poder da tua palavra, estamos aqui reunidos, Senhor, para celebrar o teu nome. Quero, através desta transmissão, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser tocadas, Senhor, e o despertamento espiritual aconteça, uma obra gloriosa aconteça, Senhor, e o teu nome seja glorificado. Este projeto consolidado, Senhor, a obra missionária esteja avançando cada dia mais. Abençoa os ouvintes desta noite, aquele que para este momento, Senhor, para acompanhar conosco esta programação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos lá, os irmãos que estão ligadinhos conosco, faz aí o teu comentário, diga de onde você está nos acompanhando, liga para o agente missionário aí da congregação, do setor da regional e fala para ele ficar bem ligadinho, que hoje nós temos aí uma novidade dentro de um novo quadro da TV Conamp. Nós vamos agora iniciar a partir de hoje um quadro chamado Eles Andaram com Deus. Pessoas que foram tocadas, pessoas que foram levantadas, pessoas que fizeram e marcaram história na humanidade. Eles andaram com Deus. Lá atrás, hoje e amanhã, até que Jesus venha, pessoas que vão andar com Deus e vão marcar a história da humanidade. Que coisa gloriosa Deus está fazendo. Né, Giovana? Vamos junto nesta programação? Amém. Hoje a gente vai estar começando a falar uma pessoa que foi muito importante. Foi um irmão, assim, que na verdade, para falar antes desse trabalho, eu não conhecia. Não conhecia? Eu não conhecia o trabalho e a repercussão que ele trouxe, para falar a verdade, a coragem que ele teve, porque olhando assim, eu acho que é algo que as pessoas falam, meu Deus, ele era doido. É. Né? E geralmente, para tomar grandes decisões para o reino, diz que é loucura realmente para marcar a vida das pessoas. E Giovana deu só uma pitadinha aí de quem é, e daqui a pouco a gente vai falar, mas nós estamos aqui representando a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, através do Conamp, que leva a palavra de Deus através dos missionários que estão aí em mais de 20 nações, e aqui no nosso Brasil estão aí em vários estados fazendo a vontade de Deus, levando a palavra do Senhor, e você faz parte deste projeto de Deus. Você que está aí na sua casa, você que já fez propósito com o Senhor, foi abençoado por Deus através desse propósito, você já que tomou a iniciativa de fazer parte deste grande projeto chamado Missões. Por quê? Porque missões e vem do coração de Deus. Deus, aleluia, tem aprovado esta grande obra. E nós da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, através do Departamento de Missões, estamos aqui do outro lado, levando a palavra de Deus, ajudando, orando, incentivando os irmãos
mostrando da seriedade do trabalho que está acontecendo em todo o mundo. Na Venezuela, um grande trabalho, na Argentina, no Paraguai, que está ocorrendo, no Peru, tanto em Lima como em Piura, está acontecendo esta grande obra do Senhor. Na Europa, lá na Índia, o missionário Mário e a missionária Celina. Na Europa, em vários países e também em outros lugares. Na África, missionária Maria, lá no Malawi, lá em Moçambique, que está o nosso irmão trabalhando na obra do Senhor, Albano, que está ali, o pastor Albano, fazendo a obra de Deus. Então, Deus é poderoso. Quero te chamar neste momento para esta grande realidade da obra missionária, o que está ocorrendo no Brasil e no mundo, através da palavra do Senhor. Vamos começar agora. Eles andaram com Deus. Vamos ver quem é essa pessoa que foi sacudida, que foi impactada pelo poder de Deus e tomou a grande iniciativa. Giovana, tudo começa com iniciativa, não é isso que nós vamos tratar? Tudo começa com a iniciativa. Vamos dizer assim, tomou a atitude de ir e Deus marcou a história, está registrado, está em livro, foi comprovado do que foi feito pelo reino de Deus. Foi isso. Realmente é basicamente isso que o Senhor disse. Foi a questão de uma decisão para mudar completamente uma vida, né? E a história de hoje começa assim. Começa, na verdade, por conversão de uma família, que através disso alcançou, na verdade, a decisão de entregar um filho para Deus e a partir desse filho alcançar o mundo. Foi interessante. Vamos lá. Eu me recordo agora uma das coisas importantes. Esse personagem que nós vamos falar, essa pessoa do quadro Eles Andaram com Deus, geralmente através de uma família. Começou com uma família, marcou a história, alguém teve início lá, abraçou a ideia do Evangelho e seguiu em frente. Vamos lá, eu quero dar um oizinho aqui, nós já temos algumas pessoas aqui. Pai do Senhor, Samuel Souza, Pai do Senhor, meu pastor Orlando. Bahia está ligado lá, Regional de Lapão, Deus abençoe. A minha cunhadinha Ana Silva deu um sinalzinho ali de Franco da Rocha, Deus abençoe. A Andréa Félix está ligada aí, glória a Deus, se prepara, Andréa, daqui a pouco vai ser você também, logo você vai ter. Vamos lá, Giovana, os irmãos estão curiosos lá para saber e nós vamos aguçar a fé deste povo que nos ouve e pessoas que talvez que estão paradas aí e tem um chamado extraordinário da parte de Deus, você tem na sua vida. E talvez o mundo solapiou, as adversidades foi lá, bateu, coisas tremendas aconteceram, mas é hora de você levantar para o chamado de Deus. É hora de levantar para ouvir a voz de Deus na sua vida. O seu chamado é específico. Quem é esta pessoa? Vamos lá, Giovana, quem é? Hoje a gente vai estar falando sobre o Hudson Taylor, missionário Hudson. Ele foi uma pessoa assim indescritível na história, porque ele trouxe uma revolução, na verdade, no Missões, porque ele alcançou lugar que nunca nem antes as pessoas imaginavam que poderia alcançar, por toda a dificuldade de levar Cristo naquele lugar. Oh, glória! Então, quer dizer, nós vamos falar sobre Hudson Taylor. Quem foi Hudson Taylor? Qual foi o seu grande desafio? Em que região ele desenvolveu o chamado de Deus? Então vai ser muito por aí, né? A história de Hudson Taylor. Talvez tem pessoas que não sabem ao certo, igual você falou, que ainda não tinha conhecimento dele, né? Do Hudson Taylor, né? Sim. E nós vamos falar um pouquinho sobre Hudson Taylor, o que Hudson Taylor fez, qual o papel que ele desenvolveu e em que marcou a história, igual você falou da última vez, nós falamos sobre a Rua Azusa. O nome dele, do pastor da Rua Azusa? Me deu branco agora também, que o nome dele é o... Daqui a pouco a gente lembra. Vamos lá. Porque hoje o foco é outro hoje. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho história e convenção sobre a família. Como começou? Começou, na verdade, a história com o bisavô dele, que era o Tiago Taylor. Contam as histórias e relatos que, na verdade, era o dia do casamento do Tiago Taylor e que naquela época, quando ele estava se preparando para o casamento na casa dele, ele começa a recordar os acontecimentos que estavam acontecendo ali na rua. Daí, os dois vizinhos do lado dele são convertidos.
ao cristianismo, então ele começa a ver as mudanças sobre a vida deles, que antes eles só brigavam, então começou a ter uma paz na rua dele. E ele achou estranho que aquilo estava mudando muito a rua dele. Meu Deus. Só que ao mesmo tempo ele falava que ele odiava a religião, que ele nunca na vida dele teria uma religião, que ele achava bobeira aquilo que eles estavam enfrentando. Então, naquele momento, ele começa a se questionar por isso e ele se lembra que a vizinha da frente dele, que tinha uma enfermidade onde ela não podia andar, ela era toda travada. E após ela aceitar a Cristo, na casa dela, ela tem o milagre de voltar a andar. Então ele começa a apreciar milagres e acontecimentos que estavam ao redor dele. E por influência de tudo isso, ele escutou um dia uma palavra em que falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E quando ele começou a prestar atenção nisso, ele falou que veio nele um peso sobre a responsabilidade do casamento. Ele começou a pensar que ele deveria ser o servidor da casa dele, ele devia ser um pai, um bom marido. E aquilo ficou na mente dele, no coração dele: serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Ele falou: quer saber? Eu quero saber o que é esse Senhor, vou servir esse Senhor. Ele fala que naquele momento ele ajoelhou e ele começa a falar com esse Senhor. Falar que ele queria servir ele queria um casamento abençoado por esse Senhor. E nisso ele tem esse encontro com Deus. Só que isso é o dia do casamento dele. Só que ele está naquele momento tendo um encontro real com Deus, onde ele é convertido. E fala que ele fica horas e horas por lá. E o horário do casamento dele passou, está todo mundo desesperado. Onde está o noivo, procurando o noivo? E o noivo estava na casa dele, mergulhado em lágrimas nos joelhos, tendo um encontro real com Cristo, que ele se entregou tanto para Deus que fala que ele esqueceu tudo que estava aqui na terra. Ele esqueceu o momento material, ele esqueceu a vida que ele tinha, os planos que ele tinha, porque ele se entregou para Deus. Isso seria o Tiago... O Tiago Taylor, o bisavô de Hudson. Só uma observação, coisa extraordinária e linda isso aí, Giovana, é que foi através do testemunho da vizinhança. Exatamente. E o milagre que Deus operou, que atraiu alguém, ou seja, a maior mensagem pregada é o testemunho, a vida. O avô do Hudson Taylor, no dia do casamento, Deus achou por bem, aleluia, separar a vida dele. Separar a vida dele. Talvez você que nos ouve nesta noite, estar aí nos assistindo agora, aleluia, o milagre de Deus, a obra extraordinária de Deus, ela começa através de uma ação tão gloriosa dessa que nós estamos vendo, que a vizinhança já dava testemunho. Isso serve para a nossa reflexão. Realmente, que às vezes a gente dá uma palavra ou fala alguma coisa, a gente acha que não alcança a pessoa, mas aquilo ficou guardado nela, Ficou guardado nela. E o momento de Deus na vida dela vai alcançar para despertar algo através, né? Aleluia. Assim não está perdido. Tem coisas de Deus aí chegando. Vamos lá continuar. Amém. Então, até que ele desperta desse momento, ele vai para o casamento. E quando ele chega no casamento, todo mundo fala: meu Deus, onde você estava? O que aconteceu do atraso? E ele falava: não, são coisas minhas. E fala que a tradição na época do casamento, depois era ter dança, ter uma cerimônia, todo um ritual. Ele fala que depois que acabou a cerimônia, ele pega e cancela todas as danças, começa todas as coisas e só pede para ficar um violino. E ele começa a falar de Deus. Meu Deus do céu. No próprio casamento dele. Daí fala que assim que ele sai, a noiva dele pergunta: mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Ele falou: eu aceitei Jesus antes de vir para o casamento, e conta para ela tudo o que aconteceu. Daí fala que ela ficou furiosa com ele. Falou: eu não acredito que eu casei com um cristão. Nunca na minha vida era isso que eu queria para mim. Daí ela já ficou zangada e fala que ela reclamava dia após dia, todos os dias. Só que ele começou a ter um amor tão grande por Deus, tão grande, que ele queria trazer isso para o lar dele. Aleluia. Então fala que todos os dias ele pegava a esposa dele no colo com um carinho, colocava na cama, ajoelhava nos pés dela e orava pela alma dela. Meu e ele Deus. começou todos os dias a fazer isso, até que ela começou a sentir aquele carinho, aquele amor. E o dia que ela deu uma brechinha no coração dela, ela sentiu todo o peso do pecado e todos os erros dela, e foi naquele momento que ela decidiu também entregar a vida dela para Deus. E a partir dali eles instruíram todos os filhos deles e os seus netos e bisnetos a seguir no caminho de Jesus. Giovana, você percebeu a importância dentro desse grande testemunho? Muitos irmãos aqui já estão falando conosco e vidas vão ser edificadas nesta hora. O quanto é precioso. Eu tenho um amigo que ele orou 30 anos para Jesus salvar a esposa dele. 30 anos. Perseverança, né? Perseverança. Você vê aí um testemunho extraordinário que seria do Tiago Taylor, quando ele resolve entregar a vida para Cristo, a esposa não, no dia do casamento,
A obra que Deus faz, que coisa tremenda Deus está fazendo. Às vezes você tem uma aprovação que você está passando aí na sua família, na sua casa, em alguém, talvez aquele sentimento de rejeição, né? Porque é isso que dá a entender, não é isso, Giovana? Da rejeição ali, mas a confiança, aquela persistência, e ele ganhou a esposa através do amor. Do cuidado, isso. Ele não deixou a esposa, ele pega a esposa, como é que é? Ele leva a esposa... Ele pegava ela no colo todas as noites e colocava na cama e ajoelhava nos pés dela, clamando pela alma dela. Você vê que coisa linda? Então, quer dizer, ele pegava a esposa, colocava na cama, clamava, um dia, uma brechinha ela deu para Jesus entrar, apareceu, fez toda a diferença. Vamos entender que esse projeto, eles andaram com Deus. Você está andando com Deus. Confie em Deus. Não desista do projeto de Deus na sua vida, na obra missionária, porque missões está dentro da sua casa. Nós vamos entrar, o tempo hoje eu espero que dê, porque o negócio é muito estreito aqui, né? Mas assim, nós podemos perceber que existe uma força espiritual dentro de tudo isso. O inimigo quer paralisar a sua fé, o inimigo quer paralisar o seu projeto. Que projeto é esse? É oração, é persistência, desistir de orar pelo filho, desistir de orar pela família, pelo marido, pela esposa, por alguém. Nunca. Confie em Deus. Vamos seguir, que está gostoso o negócio. Eu estou sentindo Deus aqui nesse negócio. Então, conta que eles passaram a história de Jesus, o amor dele para os filhos deles e assim para os seus netos, que chegaram a ser os pais de Hudson Taylor. E conta que os pais de Hudson Taylor tinham um amor tão grande por Cristo que eles se dedicavam à oração todos os dias. E todos os dias os pais dele se reuniam e meditavam na palavra. E quando aconteceu a primeira gravidez do pai dele, da mãe dele, eles estavam meditando em Números 3 e Êxodo 13, que falava que entregava os primogênitos para Deus. Então eles ficaram tão focados naquilo que eles falaram, então nosso primeiro filho vai ser para Deus. Então eles falaram que essa primeira gravidez eles consagraram para Deus e falaram, Senhor, que esse nosso filho seja para a sua obra. Foi exatamente isso a oração deles em todos os momentos. E então nasceu o Hudson Taylor, que eles entregaram para Deus. Então você vê que tudo começa na base da família, né? Enraizou ali, né? Enraizou, tanto o avô como os pais, no culto doméstico, nas reuniões domésticas, ali Deus viu a necessidade, Deus viu ali uma verdadeira entrega ao Senhor. Exatamente. E o interessante é que Deus, o Espírito de Deus testifica no meu espírito nesta noite, que tem pessoas que entregou filhos, entregou alguma coisa na mão do Senhor, entregou alguém. Confia em Deus. Confia em Deus porque vai ter resultado a tua entrega. É exatamente isso. Aí conta também que o pai de Hudson era farmacêutico e a mãe dele ajudava ele. Então, todas as reuniões, eles falavam como ajudar as pessoas através disso, porque eles aprenderam que o amor de Cristo é para alcançar as pessoas. Então, eles pegavam e faziam isso, e eles viam que quem tinha maior necessidade era a China. Então, eles tinham muitas reuniões pela China. Mas quem tinha reunião era os pais de Hudson Taylor. Isso, para poder levar o tratamento de medicamentos e também, ao mesmo tempo, levar missões para a China. Só que eles nunca alcançaram esse projeto, mas eles tinham diversas reuniões com esse projeto. E diz que o Hudson sempre ficava escutando, tanto que quando ele tinha 4 anos de idade, ele falava, pais, eu vou para a China fazer missão. Daí os pais dele ficavam todos orgulhosos, né? Com 4 anos, eles falavam que um dia ele seria missionário. Só que conforme o Hudson foi crescendo, ele se desviou dos caminhos de Deus. Ele passou a ser cético na religião. Vamos aí entender um pouquinho. Ô, Glória, é aquilo que Deus ministra. Quer dizer que quando criança dizia que ia, mas quando chegou uma certa idade... Quando chegou já a parte da adolescência, ele já começou a desacreditar. Ele dizia que ele via os irmãos assim da igreja, que eles não cumpriam o que a Bíblia falava. Então, que seria aquela questão do testemunho. Eles falavam que se ele tinha a Bíblia para acreditar e seguir, e os irmãos não seguiam, então por que ele ia fazer isso? Porque se ele fosse seguir a Bíblia ao pé da letra, ele queria que fosse ao pé da letra. Que se os irmãos não encontram capacidade ou força para fazer aquilo que Deus quer, por que ele faria isso? Então ele decidiu ficar longe disso, abandonar a fé dele e ele não queria mais saber disso. Só que ao mesmo tempo, a mãe dele e a irmã dele nunca parou de clamar pela salvação dele. Porque Giovana, elas sabiam será que tem alguém aqui nos assistindo nessa hora? Que talvez tenha alguém que tem essa chamada
e está um pouquinho lá longe, mas o pai e a mãe, alguém está ali dizendo, não, Deus, Oração. em oração, não abro mão. Será que tem alguém na tua casa, perto de você, alguém que tem esse projeto de Deus e você sabe que está afastado, mas ele vai voltar? Olha que coisa gloriosa nesta noite, olha que coisa extraordinária. Um grande missionário, um dia ele sofreu um processo de paralisia espiritual, mas Deus manteve a família em oração, a família não foi abalada, mas permaneceu em oração. Que coisa grandiosa. Demais. Então foi nisso que daí ele começou a seguir a vida dele e fazer parte paralelo. Fala que conta assim que até perto dos pais dele ele ficava um pouco afastado para não ficar escutando muitos sermões assim, né? Será que ele tinha uma revolta, ô Giovana? Pode ser, não sei se alguém quis impor alguma coisa para ele algum dia. Ele conta que ele lembra as orações da mãe dele até na velhice, que todos os dias ao meio-dia ela juntava os filhos ao redor da cama, orava por cada um e eles faziam uma meditação da palavra. E a oração da mãe dele era sempre a mesma, que Deus renovasse a força dela para poder falar sobre Cristo e que as pessoas pudessem ter o amor do Espírito Santo sobre a vida delas. Então, não sei se nesse processo ele não sentiu aquilo que a mãe dele sentia, era algo pessoal com Deus, mas foi algo extraordinário mesmo com o exemplo de família que ele tinha. Então, a vida do Hudson Taylor, até aí nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa da infância, que se... Não, aleluia, Deus é poderoso para mudar todo esse quadro. O coração das pessoas estão na mão de Deus. Que coisa grande. Eu estou sentindo que isso aqui é algo que Deus está alcançando alguém por aí. Manda a tua mensagem, diga aí através da nossa TV, diga aí o que está acontecendo, porque Deus é fiel para trabalhar nas tuas causas. Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Aí conta que ele chegou na idade de 17 anos, era a idade que ele estava saindo já para trabalhar e entrar em um curso. E disse que ele estava sozinho na casa dele, porque a mãe dele tinha ido participar de um culto em outro local. E que quando ele estava sozinho na casa dele, ele entra na biblioteca para estudar. Só que a biblioteca é do pai dele. E quando ele entra naquele local, ele encontra um panfleto de evangelismo em cima da mesa do pai dele. Só que ele só passa o olho rapidamente e ele vê o título assim, a obra está consumada. Daí ele fala que ele para e fala, está consumada? Ele sempre quis entender quando Jesus falou, está consumado. Daí eu fiquei pensando, você acha que num lar cristão, em que a mãe dele todos os dias parava para orar por ele, ele não sabia o que era o sacrifício na cruz, mas naquele panfleto chamou a atenção dele para poder descobrir o que era que está consumado. Você fez essa reflexão? Você pensou? Eu pensei comigo mesmo, eu pensei, todos os dias você acha que os pais dele não escutavam eles falando sobre o que era o sacrifício na cruz, mas ele nunca quis entender isso, só que naquele momento era um momento específico para ele ter um encontro com Deus e saber o que era aquele sacrifício na cruz. Giovana, será que às vezes no lar, o filho do crente, aquela pessoa, mesmo por estar envolvido, ele fica às vezes desapercebido com algumas coisas que são de suma importância para o cristianismo, para a fé dele, e de repente ele vê uma coisa escrita lá, ele chama a atenção dele? Uma palavra, né, pode mudar totalmente a percepção. O cenário da vida e por aí diante. Exatamente isso. Daí diz que ele quer começar a ler o texto só para ele poder entender o que é. E fala que quando ele começa a ler o texto, ele fala que ele sente uma emoção tão grande porque ele nunca tinha entendido que existia uma pessoa, um Deus, que podia transformar o seu filho em uma pessoa para morrer na cruz por alguém que nunca nem se quis ser salvo. Daí ele falou que ele sentiu esse amor de uma maneira tão grande, que ele se entregou para Jesus naquele momento. Meu Deus. Só que fala que quando a mãe dele chega, conta que naquele mesmo momento ela está na casa desse culto das irmãs e que ela sente no coração dela o filho dela. Ela fala, é agora que eu quero que meu filho seja salvo. Então, quando ela está lá e fala, é agora que eu quero que meu filho seja salvo, ela se levanta da mesa sem falar nada para ninguém, vai para um quarto e fala, Senhor, eu vou orar agora porque eu quero meu filho salvo agora. E eu não vou parar de orar, eu não vou levantar daqui. Isso acontecendo simultaneamente. Enquanto ele está lá na biblioteca, ela está orando isso. E fala que ela começa a orar. E de repente as irmãs que falam que estavam escutando de fora, ela para de orar e só começa a glorificar Deus. Porque fala que naquele momento o Espírito Santo revelou para ela que o filho dela tinha sido salvo. Meu Deus, coisa gloriosa. Eu não sei como é que você está aí sentindo, porque o que nós estamos aqui sentindo, essa graça de Deus, de ver que
o cuidado de Deus sobre uma pessoa com uma chamada específica, alguém que decidiu acreditar, buscar, que seria vamos dizer assim, quantas pessoas estão dizendo, está perdido, não vai, quem sabe os pensamentos que se passa, vendo as coisas que estão acontecendo, e parecia que estava lá longe, mas não está longe de Deus, está bem pertinho de Deus. Eu não sei como é que está a sua fé, mas está bem pertinho de Deus. Enquanto a mãe dele estava num culto e pediu ali, Deus salva o meu filho, ele já estava tendo um encontro lá com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa, simultâneo, uma coisa, só uma obra do Espírito Santo uma mesmo. Intimidade com Deus que é de outro nível, né? De outro nível, entrega, vai ali, assim. e esse mesmo Espírito estar conosco, ele estar aí trabalhando, isso é obra missionária. Isso é obra missionária. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando a Deus, lá no campo, quem está trabalhando, está tendo essa graça de Deus. Por isso que é importante a intercessão nos cultos pelos missionários, o seu coração voltado pelo que está acontecendo lá no campo missionário. Que coisa gloriosa. Vamos continuar, Giovana. Então conta que ele começa a participar dos cultos com a família dele. E junto com a irmã dele, eles começam a querer não fazer só culto. Eles têm esse desejo já por missões. Porque ele fala que ele recebeu que esse amor de Deus era tão grande que eles não podiam deixar só para eles. Que eles tinham que alcançar as vidas das pessoas para serem transformadas também. Então eles começam a bater de porta em porta e começar a falar de Jesus para todos os do bairro ali de onde eles moravam. Só que ele fala que o coração dele estava tão apertado que ele sentia que ele ainda não estava na vontade de Deus. Então fala que naquele momento ele se entrega para Jesus, novamente entrega os sonhos dele, os amigos dele, entrega tudo realmente para Deus e fala, Senhor, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o Senhor. Ele entregou a vida dele para Deus. Giovana, ali quer dizer que ele ainda tinha laços lá fora que precisava ser desligado, né? Ele estava ainda preso, havia amarras do telho lá fora e ele precisava entender. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. Só Deus convence as pessoas a largar de fato algumas coisas que estão prendendo. E se nós olharmos essa etapa da vida dele, que estava cético lá fora, totalmente rebelde lá fora, a mãe dele não parava de orar por ele, acreditava no projeto, porque tinha nascido no coração de Deus, aleluia. Você que está aí, presta bem atenção, eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas eu sei que o Espírito de Deus está falando, o Espírito de Deus está aquecendo o teu coração, para você não parar em hipótese nenhuma de interceder pelo projeto de Deus, seja igual a H, ore pelo projeto de Deus, pela chamada de Deus na vida de alguém que você ama demais da conta e parece que através das evidências que você está vivendo, parece que não tem jeito, mas tem sim, e o projeto de Deus não terminou. Isso é uma palavra profética, Giovana, hoje. Esse negócio Deus está tratando com promessas que estavam adormecidas, coisas que estavam acontecendo, é por isso que tem que andar com Deus. Aleluia. Vamos seguir. Então quer dizer que ele desamarrou, entregou na mão de Deus o Ruth Soteiro. Ele falou que ele não vivia mais por ele, mas ele vivia para alguém que comprou a vida dele pelo sangue. Então ele falou que naquele momento ele se entregou para Deus e lá ele teve a certeza do chamado que Deus tinha para ele sobre a China. Porque novamente reacendeu aquilo que ele tinha quando ele tinha 4 anos de idade. Aquela fala de 4 anos, quando ele tinha 4 anos. Ele teve 17 anos. Passou muitos anos até ele ter essa confirmação no coração dele. E fala que quando ele teve essa confirmação, ele contou imediatamente para a mãe dele, para a irmã dele. E fala que na época ele estava noivo e que ele sentiu de Deus que ela não era para estar com ele naquele lugar. Ele pensou assim bem e falou, eu não quero que ela vá comigo para ela morrer lá, porque eu acredito que isso não é o que Deus tem para a vida dela. Então ele terminou o noivado e passou a se dedicar para poder ir fazer missões na China. Então o que ele fez? Ele começou todo um preparo. Ele abandonou toda a vida que ele tinha. Ele começou a estudar chinês, mandarim, grego, latim, sendo que ele não tinha dinheiro para fazer nada disso. Ele pegava panfletos que ele encontrava com a língua e começava a estudar por si só, sozinho. E ele começava a se dedicar de coração para poder
fazer aquilo. Então, ou seja, ele sabia que ele tinha que fazer um preparo. Não foi só porque ele teve a certeza que ele ia para a China, falou, chegou lá e foi para a China. Sim. Ele realmente fez um preparo antes. Ele cursou medicina, que ele teve conciliação com os pais dele, que era farmacêutico, né? Daí ele aproveitou e falou que ele podia ajudar mais ainda na obra missionária se ele fosse médico. E fala que nesse meio caminho em que ele se preparava para a medicina, surgiu a oportunidade de ele participar da Associação de Missões na China e eles mandaram ele antes dele terminar os estudos. Mas mesmo assim, Mas deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que você falou aí que eu não... eu já li algumas vezes a história dele, mas como é muitas pessoas, a gente... então quer dizer que ele abriu mão de um compromisso, de um noivado que ele tinha, baseado numa convicção dele para ir para a China. E nessa convicção dele, indo para a China, que ele foi em direção, vamos dizer, a esse projeto de Deus, ele teve que largar de algumas coisas que ele estava... Largou. Fala que, na verdade, eles falam nos livros que eles nem conseguem relatar tudo que ele abriu mão, mas diz que ele abriu mão praticamente da vida inteira dele. Ele realmente largou tudo para poder servir à vontade de Deus. E uma associação lá da China convida ele... Para fazer missões, que é uma associação lá da Inglaterra, que é o país de onde ele era, fala que ele entra em contato com ela e depois de 4 anos ele consegue o visto e consegue todos os paramentos para poder ir para a China por essa associação. Daí conta então que ele vai, se prepara tudo, se despede de toda a família e parte em destino para a China. Ele falava que ele imaginava que eram uns 40 dias, ele achava que ia para lá, ia chegar e estava tudo certo. Mas diz a história que durou quase 6 meses a viagem. Quase 6 meses. Ele passou 6 meses num barco à vela, onde aconteceu quase vários naufrágios, aconteceu tormentas, passou por 2 tufões e ele chegou na terra e falava que ele chorava de alegria, falava, graças a Deus eu cheguei, eu não aguentava mais. Então ele passou 6 meses no mar. Tentando chegar na China para poder realizar essa missão. Então, quem olha a história por fora acha muito bonito, né? Nossa, mas vamos ver assim como é que está aí as tuas convicções. Será que tem pessoas que já jogaram de lado assim, disseram, não, eu sofri demais, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber mais de nada. Por pouca coisa já desistiu, por pouca coisa, né? Eu não quero saber mais de nada. E um missionário rumo a um destino de uma chamada de Deus, 6 meses no mar, até chegar lá no seu objetivo, abriu mão de algumas coisas. De que é que nós estamos abrindo mão? Como é que estão as nossas convicções em relação à chamada de Deus? Vamos lá. Exatamente isso. Daí, quando ele chega na China, está acontecendo uma guerra civil. Então, é mais uma dificuldade para ele poder passar por todos os lugares que eles estavam lá. Mas quando ele chega lá para encontrar com os missionários ingleses da associação, ele fala que ele fica frustrado, porque ele vê que os missionários ficaram, como se diz, acomodados. Que aonde eles chegaram, eles ficaram, eles não saíram espalhando Jesus. E que nessa acomodação eles começaram a tratar do comércio. Então ficou mais sobre comércio para ganhar dinheiro do que realmente para fazer missões. Então ele ficava indignado e falava, eu não vou ficar aqui parado. E todos os missionários ficavam bravos com ele, que achava que ele que estava fora do contexto certo que eles imaginavam que era. E nisso ele começou a reparar que os chineses não estavam recebendo a palavra dos missionários. E por quê? Porque eles eram estrangeiros, diferentes, do costume diferente. Então ele falou, eu vou me adaptar ao ambiente deles. Cultural. E ele começou a se vestir como chineses, deixou o cabelo parecido com o deles, começou realmente a aderir o dialeto deles, ele começou a buscar, a conhecer o ambiente que ele estava vivendo. E nisso, mais uma vez, os missionários começaram a ficar muito bravos com ele, a falar mal dele lá para os representantes da Inglaterra, porque eles não concordavam com aquilo que ele estava fazendo. Uma decisão que ele tomou contrariou aquele, vamos dizer assim, as pessoas que estavam ali bem conformados com a situação, ele queria ver resultado daquilo que ele foi fazer. Então vamos dizer que ele absorveu a cultura chinesa, ele se vestia igual chinês, eu lembro mais ou menos disso, ele deixou o cabelo igual eles, não é isso? Ele aperfeiçoou a língua deles lá. Foi, ele se dedicou realmente para poder se encaixar no meio deles, para poder transmitir Jesus, para eles pelo menos poderem escutar ele, que senão nem escutar eles queriam, antes no contexto dos outros missionários.
E foi nisso que ele conheceu uma missionária, que era a missionária Maria, e que foi a esposa que Deus preparou para ele. E a missionária ele já conheceu no campo, Ele né? conheceu lá no campo na China também. Então, eu fiquei pensando nisso também, é importante ver isso, né? O que às vezes as pessoas querem tanto um relacionamento, mas elas não pensam no propósito e no chamado que elas têm em Deus, né? Muito bem, Giovana. Vamos dizer assim que ela tem que estar envolvida na mesma visão, porque ele entendeu que lá atrás, no noivado dele, pode ser que a noiva dele lá atrás não fosse suportar estar ali. E Deus preparou para ele lá no campo, foi aonde aconteceu o matrimônio dele. Foi, exatamente. Foi a missionária Maria. Daí junto eles começaram a fazer uma grande obra e eles tiveram 5 filhos. Daí conta que depois de 6 anos que eles estavam lá na China, ele teve uma enfermidade, parece que foi hepatite, essa primeira enfermidade, só que lá não tinha o tratamento, então ele teve que voltar para a Inglaterra. Mas ele deixou todo o trabalho missionário lá e conta que nesse período ele se tornou um missionário independente. Ele saiu da outra associação e quis fazer à parte o trabalho dele, que ele entendeu como que Deus tinha chamado ele para fazer. Só que quando ele volta para a Inglaterra, ele fica com o coração na China. Fechado. Mas ele fala que ele não parou. Ele chegou lá, ele já chamou pessoas que ele conhecia que poderiam ajudar, ele continuou traduzindo a Bíblia para a língua deles, ele começou a recrutar missionários e ele passava de igreja em igreja, de país por país, recrutando e acordando as pessoas a necessidade da missão. Para a realidade, para a missão, não apenas a missão na China, como a missão no mundo. Exatamente. Que coisa gloriosa, porque missões, ela não é um meio de você dizer, porque as outras pessoas estavam envolvidas em negócios, né? E ele sabia que a missão dele era falar de Jesus. Falar de Jesus, ganhar almas e fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. E diante da doença ele tem que voltar, não é isso, Giovana? Isso. E ali Deus começa a trabalhar de outra forma. Para ele alcançar a vida de outras pessoas, para elas alcançarem mais pessoas. Que coisa grande. Vamos ele lá. Ele fala que ele passa nas igrejas e um dos melhores sermões assim que eles davam quase em todas as igrejas era que no meio da viagem ele conheceu um chinês que chamava Pedro. Sim. E quando eles estavam no barco voltando, ele sempre falava para Pedro de Jesus. Pedro, Jesus é bom, Jesus morreu por nós. E ele falava, e Pedro começou a aceitar aquilo no coração dele. Só que conta que um dia, quando eles pararam em um cais lá, num porto, ele começou a sair para entregar os panfletos dele de evangelismo. E Pedro tinha ficado no barco. De repente, ele escuta o barulho de alguém caindo nas águas. E ele corre para ver porque ele sentiu que era Pedro. Só que quando ele vê, realmente era Pedro. Mas ele estava sendo afastado pelas ondas. E ninguém conseguia salvar ele. Mas perto de onde Pedro tinha sido afundado pelas ondas, conta que tinham pescadores. Daí ele começa a gritar para os pescadores chineses que estavam lá em volta. Salva Pedro, por favor, joga as suas redes e puxa ele. Daí eles falavam, não. Daí ele falava, como não? É uma vida de uma pessoa, por favor, salva Pedro. Eles falavam, não, nós estamos pescando, é nosso trabalho, é o nosso dinheiro. Daí ele falava, eu vou dar $5 se vocês puxarem ele. Daí eles falaram, não, 5 é pouco, $30. Daí ele falava, eu não tenho 30, eu tenho 10, pode ser 10? Daí eles falaram, ok. E eles puxaram, conseguiram tirar Pedro na primeira puxada de rede e não conseguiram salvar Pedro porque ele morreu. Daí ele pensou, se eles tivessem feito de boa vontade, na primeira vez que ele pediu, Pedro teria sido salvo. Daí fala que a igreja inteira ficava, meu Deus, como eles são ruins, como eles são egoístas, só querem dinheiro. Daí fala que o Hudson falava exatamente como nós muitas vezes nos portamos. Que coisa. Porque a gente vê quantas pessoas têm morrido, milhões têm morrido por dia no mundo e nós não temos falado do amor de Cristo. E pessoas que estão acomodadas aí no seu ambiente de conforto e precisa sofrer, às vezes, algumas realidades e despertar para a realidade de Deus na sua vida. Que Deus toque o seu coração. Temos alguém aí, não? Na tarjeta, alguém aí? Vamos lá, vamos ver quem é que está aí ligadinho conosco aqui. Eu tenho muitas pessoas aqui. Pastor Genivaldo está aqui. Deus abençoe. Vamos lá. Luiz Nicásio, programação motivacional Conamp. Deus abençoe. Glória a Deus, AD Perus Regional de Campinas. Deus abençoe ali o servo do Senhor. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Lorena, olha, de Lorena, Deus abençoe Lorena. Deus abençoe os nossos irmãos em Lorena. Vamos lá.
Dilma, paz do Senhor, Deus abençoe. Diga de onde você é. Regional Lapão, Bahia. Deus abençoe. Santo Sé, aleluia. E ali é de Itabuna. Pela primeira vez aqui, Itabuna, vendo Itabuna conosco, Bahia. Deus abençoe essa cidade maravilhosa de Itabuna. José Santana Neto, AD Perus, o quê? Lapão, ligadinho. Deus abençoe Lapão. Regional 69 de Campinas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ver quem está ligadinho conosco aí, os demais ligadinhos. Solange Bincoleto, Giovana, isso aí é para você, Giovana. Lê aí, Giovana. Deus abençoe, Solange. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos lá. Quem mais? Programação Brasil com Cristo, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. É de onde ali? Pernambuco. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Jussi, volta lá, quem é que está lá ligadinho ali de Pernambuco? Eu não estou lendo direito. Judicei, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, no Pernambuco. Deus te abençoe. Eu conheço o vaso de Deus ali. Deu para ver. Nicásio, programação, Deus abençoe. Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui na minha, aqui, no privado aqui, que eu compartilhei. Vamos ver quantas pessoas estão aqui mandando um abraço aqui. Vamos lá. Samuel, Ana, Deus abençoe. Andréia, Deus abençoe. Andréia, Deus abençoe a todos aqui. Vamos lá. Elivelton, Deus abençoe. Parada de Taipas. Olha aí Deus falando. Ediane, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Genivaldo do Santo Conceição, Lapão, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Francisco, Deus abençoe. Francislene, Deus abençoe. Eliana, Deus abençoe. Avelino, Eliana Avelino, Deus abençoe. AD Perus, Bragança Paulista, Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos lá, nós estamos chegando aqui no finalmentezinho aqui, mas tem coisa linda aí apresentada aqui. Vamos seguir. Daí conta então que nesse processo ele começa a clamar por Deus para trazer missionários para acompanhar ele para a China, porque ele não quer ir sozinho, ele quer que alcance o maior número possível de regiões. Então ele falou que nasce no coração dele o projeto de criar o Centro de Missões Interior da China, que é o CIM, que é CIM. E nesse projeto ele começa a clamar por Deus por 24 missionários. E Deus fala que nesse momento ele manda 60 missionários. Meu Deus! Então ele faz uma seleção e fala assim, eu vou fazer esse projeto, mas eu quero que vocês saibam que não vai ter salário, tudo que vocês me pedirem eu não vou ter como dar, e vocês vão estar indo porque vocês confiam em Deus e quem vai prover vai ser Deus. São essas as minhas condições. Se vocês quiserem ir comigo, vamos. E foi aí que ele extraiu os 24 missionários dele para representar 2 em cada província que ele escolheu. Então, ele pega a família dele, os 24 missionários, e volta para a China. E conta que nessa viagem foi pior ainda que a primeira que ele foi, dos 5 meses. Também durou por volta de 5 meses, mas que essa viagem foi horrível, onde os marinheiros nem queriam mais trabalhar, onde o capitão do barco queria atirar nos marinheiros, porque eles não queriam trabalhar de tanto medo que estava no mar. Mas ele começa a orar pelo capitão, pelos marinheiros, e começa a ter uma revolta no mar assim, e eles conseguem chegar todos, são salvos na China. Só que, meia hora depois, chega outro barco, onde dos 22 passageiros, 16 morreram. Meu Deus. E só o barco deles foi o único que voltou inteiro para a China, que eram os missionários e a família dele. Só que conta que eles começaram a fazer o trabalho e Deus foi abençoando, até que 3 anos depois que ele iniciou essa associação dos missionários, a filha dele mais velha morre. E no ano seguinte, o filho dele morre e depois a esposa dele morre. Ele começa a perder toda a família nesse projeto que ele iniciou de fazer missões. A segunda vez que ele vai, que leva os missionários, ele perde 2 filhos e perde a esposa. Perde. Daí restam somente 3 filhos que ficaram na Inglaterra, mas os 2 filhos e a esposa que foi com ele morreu nesse processo. Daí conta então que quando a esposa dele estava na morte, ela começa a ter um semblante triste, mas que ela não estava com dor, ela só estava se sentindo cansada. Daí ele falava, mas por que você está triste? Você não está com medo de não ir para o céu, de não encontrar Jesus? Ela fala, não, você não é isso. Eu estou muito feliz que eu vou encontrar com Jesus, que tudo isso que a gente fez foi por Cristo. O meu medo é que você vai ficar sozinho para essa luta. Oh, Deus.
Fala que naquele momento ela clamou para que Deus provesse tudo que ele precisasse nisso. E que nessa viagem de volta na Inglaterra para encontrar os outros filhos, ele conhece a outra esposa nesse processo de 2 anos, a outra esposa que viria a ser dele, queria ajudar ele a desenvolver essa associação, que foi a oração da esposa dele antes de morrer, a Maria, né? Aí então nesse projeto de voltar para a Inglaterra, encontrar os filhos dele, ele conhece a Maria. E lá, nesse processo, ela começa junto com ele a fazer um evangelismo e trazer mais missionários, que cada país que ele passa, ele estabelecia um número para Deus. Deus, desse país eu quero 18 missionários. Daí Deus mandava 100. Para ele mandar para a China. Para ele mandar para a China, para fazer parte dessa associação. Sempre naqueles termos, de não ter salário, de não ter recursos e somente acreditando em Deus. Então, com essa outra esposa, ele também tem outros filhos. E ele continua nessas viagens de ida e volta, às vezes eles se separavam, ela ia para o lado, ele para o outro, e ela sempre era missionária com ele. Só que fala que no meio desse processo ele recebe um telegrama em que a mulher que cuidava dos filhos dele na Inglaterra e cuidava da associação para ele, morreu. E quando ele chega lá na Inglaterra, ele descobre que os filhos foram passados cada um para um lugar, porque eles eram pequenos, então ele teve toda a dificuldade para encontrar. O projeto da associação dele, que ela cuidava, ficou praticamente paralisado, que ninguém quis tocar, ninguém quis cuidar dos missionários ou todo o trabalho que estava. E no meio de tudo isso, ele sofre um acidente onde ele cai numa escada e ele fere a coluna dorsal dele e ele fica paralítico. Meu Deus. Sendo que o maior veículo dele era a movimentação, a locomoção, porque ele queria alcançar o mundo inteiro, que ele falava que ele queria alcançar toda a criatura que Deus falou. Só que nisso ele ficou paralítico lá na Inglaterra e isso foi uma tristeza muito grande na alma dele. Só que foi tipo um dia, porque ele falou que isso ele não ia deixar bater na vida dele, na história dele, porque ele foi separado para Cristo. E se fosse numa cama que ele ia ter que fazer, ia ser numa cama. Então ele começou a tocar a sociedade dele da cama, ele convidava os alunos, ensinava ali. Ele tocou a associação da cama, ou seja... Foi, ele não podia ir, mas ele preparava pessoas para ir através dele. Daí ele orava para Deus instruir eles de como fazer Quantas isso. pessoas se acham limitado por ter algum tipo de problema, enfrentar alguma situação, teve uma grande decepção, passou uma tristeza grande e disse que não ia fazer mais a obra de Deus, que não ia viver mais esse conceito cristão, viver mais essa situação, por uma situação. E nós estamos vendo aqui a história deles andaram com Deus, de um homem que perdeu, nós agora estamos falando só de uma, mas lá na frente, agora no resumo, nós vamos falar que ele perdeu 2 filhos, perdeu a esposa, ficou doente, mas mesmo assim não desistiu de Deus, não desistiu do processo de Deus, não desistiu dessa coisa tão linda que é viver para Deus, aleluia. Ele continuou confiando em Deus, Confiando em Deus, mesmo que o seu corpo estivesse amortecido pela enfermidade, mas ele continua confiando em Deus. Alguém dizendo aqui, glória, maravilha do céu. O pastor Josias ligado aqui, é desse jeito, quem está nos ouvindo. Se o mundo está dizendo para você que não, as adversidades, o problema, olha que coisa linda, quantas pessoas são edificadas agora. Levante de onde você está, tome a decisão de continuar esse projeto de Deus. Aqui é missões, é fazer. Como é que eu faço missões? Na tua igreja, no teu bairro, na tua vizinhança, na tua família. Os missionários que estão lá fora, é no seu culto de missões, nas orações, nas contribuições, na sua oferta para mantimento da obra de Deus. No resumo, Giovana, vamos lá. O apanhado que você fez desse processo, porque tem o finalmente que ele perde a esposa dele, né? Tem, daí nesse processo todo ele continua treinando os alunos dele e os alunos começam a interceder por ele. E ele é curado e volta a andar e ele volta a fazer missões. Ele fala que aquilo foi só um breve momento que Deus separou ele para ele aprender a treinar as outras pessoas de como fazer o que ele fazia. Então nisso ele volta e continua fazendo missões por toda a vida dele, onde até que a esposa dele contrai a doença e ela acaba morrendo. Só que nesses últimos 5 anos de vida, mesmo após a morte da esposa, ele faz uma oração para Deus pedindo 1000 missionários para ir. E Deus manda 1153 missionários para a China. Então, após 1 ano que ele conseguiu essa conquista diante de Deus, aí ele faleceu e deixou esse legado. Até hoje existe essa associação dele na China. Até hoje existe essa associação? Existe, onde eles fazem missões, mesmo
sendo que teve atentados contra a associação dele, teve morte dos cristãos lá por boxers e outros terroristas na China. E toda a perseguição que eles sofreram até hoje está firme e forte aí, fazendo a missão para Cristo naquele lugar. E ele morreu... Morreu de velhice mesmo. Qual a idade que ele morreu, Giovana? 73 anos. 73 anos. Onde até o último suspiro fazendo a obra de Deus. Giovana, qual o resumo que você faz de tudo isso? Diante de tudo isso, eu acredito que ele deixou um legado aí para missões, onde que nada é impossível para Deus. Que realmente Deus veio para salvar até aquele que não quer ser salvo, como foi no caso dele. Então, que ele deixou um legado que... Quando você conhece a Cristo, você não pode guardar esse amor só para você, porque esse amor é para inundar o mundo mesmo, alcançar todas as criaturas. E nisso ele deixou regras, né, do que você deve fazer para conseguir alcançar missões e alcançar vidas, que é, primeiramente, ter um encontro com Deus, que você não pode falar daquilo que você não conhece. Então, você precisa realmente entregar a sua vida para Deus, e a partir disso ele vai confirmar no seu coração aquilo que ele chamou você para fazer. Então, nisso, não é só você, confirmou, eu vou lá fazer. Você ter um preparo em cima disso. Então, encontro com Deus, confirmação, o preparo e fazer. É esse caminho que ele deu. Glória a Deus. Fui tocado, você também foi. Deus, ele, assim como ele levantou Taylor, ele continua levantando os missionários. Nós temos hoje missionários que fazem uma obra espetacular. O nosso irmão Rodrigo Alan, que está fazendo uma obra tremenda ali na Venezuela, cuidando de vidas, cuidando de famílias, este amor tremendo. Aqui no Brasil nós temos alguns irmãos de Lapão aí ligados, de outros lugares, que têm sido tocados por Deus para essa grande obra. E nós vamos fazer uma oração nesta noite, nós vamos pedir que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que você se levante e que você tenha sido tocado por esse testemunho tão glorioso do Taylor, esse novo quadro do CONAMP, e eles andaram com Deus, coisa espetacular. E vamos falar de atualidade também, de nossos testemunhos, de missionários nossos que estão aí, né? Dos nossos missionários que estão passando adversidades, e Deus tem dado graça, tem ajudado, nós vamos orar. Pastor, como é que eu faço? Tem mais alguém aí? Não? Tem alguma pessoa que entrou recentemente, sem ser aqueles? Vamos ver se tem mais alguém. Se tiver, coloca lá, que nós vamos dar o oi aí. Vamos lá. Esse daí é o Matheus Henrique. É o Matheus? É o Matheus? É o Matheus. Para quem não conhece, é o Matheus. Matheus é o noivo da Giovana. Em nome de Jesus. Glória a Deus, programa maravilhoso. Deus abençoe. Matheus, filho do pastor Jadir. Tem mais alguém? Vamos lá. Aleluia. O pastor Orlando, homem de Deus, foi um exemplo para nós aqui na De Perus, em Pernambuco. Obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando. Deus mandou um homem de Deus aí também, o pastor Mailton, que está aí frente a esse trabalho. Bragança Paulista, Deus abençoe. Obra missionária tremenda também ali em Bragança Paulista. Vamos lá. Mais alguém? Ali quem é? Meu tio. É teu tio ali, é? É o Mauri. É o Mauri. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Vamos lá. Reginaldo Reis. Deus abençoe a apresentação do programa. Vamos lá. Tem mais alguém aí? Jéssica, regional de Santa Gertrudes. Deus abençoe. Pastor Reginaldo ali de Santa Gertrudes. Vamos lá. Obra bonita aí em Santa Gertrude. Nadir assistindo. Oh, glória. É Nadir? É Nadir daqui da sede? Será? Nadir Ferreira? Acho que não. Não, né? Bela Vista, Roraima. Não, de longe. Boa Vista, Roraima. Deus abençoe. Elizabeth Aracaju, Deus abençoe os nossos irmãos aí dessa linda cidade. Regional do Jaraguá, Deus abençoe. Amém. Pastor Fernando Sartini, homem de Deus que está aí frente a esse trabalho de Jaraguá e também supervisor ali do Piauí, um homem de Deus. E nessas orações também vamos orar pelo filhinho do pastor Fernando Sartini, que tem enfrentado uma prova, mas Deus tem dado graça ao seu servo. Noêmia, graça e paz, irmãos, sou de Salvador, Bahia. Onde é que está chegando? Salvador, Bahia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Regional de Caeiras, Deus abençoe. Aleluia. O pastor Marcelo aí, todos os irmãos, irmão Ailton, Deus abençoe. Quem mais está ligadinho aí? Vamos lá.
Luiz Nicásio, regional de Franco da Rocha. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos ficaram ligadinhos aí, perceberam a obra de Deus, que Deus continua, Deus está agindo na obra do Senhor. Vamos lá, tem alguém aqui, deixa eu colocar o óculos, porque passou dos 40, já sabe como é que é, né? Vamos ver quem é que está mandando oi aqui, tem um monte de irmãos aqui mandando oi. Como eu fiz uma sala de vídeo aqui, então os que falam aqui não aparecem aí, vamos lá. Clóvis, Pai do Senhor, Deus abençoe, irmão Clóvis. Jacira, Deus abençoe, missionária Jacira. E o Rodrigo, Richard, Deus abençoe, irmão Richard, ali do Santa Maria. O Richard foi lá no Pernambuco, quando eu estava lá, foi pregar a palavra de Deus lá, missionário. Luciana, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eliana, de Perus, Bragança também. Francislene, Deus abençoe os muitos irmãos que estão ligados aqui, Deus abençoe vocês. Queremos abençoar a tua vida agora com oração e nós vamos fazer a oração missionária. E, Giovana, você vai orar pela China agora, Giovana. Amém. Você vai fazer a oração, você vai orar, você vai fazer a oração para que Deus levante pessoas que amem o reino, que ame a obra, que levante pessoas, levante os jovens. Com quantos anos ele teve esse encontro? Ele encontra com Deus, ele teve com 17. Chegou na China com 21. Com 21 anos. Foi. Quantas pessoas estão aí que têm 17, 21? Será que tem alguém que está nos ouvindo agora com 17 anos, 21, que precisa receber esse toque? Pessoas de maiores idade, precisa desse toque? Não existe idade para ser tocado pelo Espírito Santo. O que existe é um coração aberto. Deus te abençoe, vamos orar por você agora. Está aqui o nosso cofrinho missionário. Em nome do Senhor Jesus, pegue aquela moeda, pegue a cédula, coloque, dê a sua oferta de amor. Os irmãos que são das nossas igrejas, está aqui o nosso carnezinho que está aqui em nome do Senhor Jesus. Também a nossa conta para você fazer aquele depósito na conta do Conamp, está aí o nosso carnê, o nosso cofrinho e também a conta. Vamos colocar a conta aí, embaixo aqui a nossa conta missionária para os irmãos que estão de longe, está aí a nossa conta, tanto Bradesco como Banco do Brasil. Você fará o seu depósito, estará mantendo a obra de Deus. Quero trazer aqui relatório do trabalho que nós estamos, os nossos missionários, os pastores que estão em Cuba, as famílias que são sustentadas pelo Conamp, que está lá em Cuba, o pastor Daniel, pastor Rodolfo, que está no Equador, num grande desafio ali, um país que é dolarizado, tudo é muito caro, mas ele continua ali fazendo a obra de Deus, edificando o reino de Deus ali no Equador. E os irmãos saibam que a obra de Deus, essa seriedade, tem trazido um crescimento à obra do Senhor. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, missionária Lígia, toda a família, a diretoria do Ministério de Perus, os meus companheiros do Conamp, a equipe do Conamp, Giovana faz parte da equipe do Conamp, pastor Ezequias, missionário Raul, que esteve conosco aqui na terça passada, missionária Giliane, que estará aí em preparação para a África, após abrir aí as fronteiras também, que Deus ponha as boas mãos, a missionária Pecília, que voltou do Maranhão, está na casa delas, cuidando da saúde, e outros missionários, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar nesta hora, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de vocês, fazendo esta oração. Giovana, ora pela essa obra missionária em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós entregamos agora, Pai, em Tuas mãos esse momento, onde nós queremos clamar por cada vida que tem sede por Ti, Pai. E que essas vidas não sejam só para elas, Senhor, mas que seja para alcançar aonde elas forem. Que elas possam impactar o mundo com a Tua verdade, com a Tua palavra e com o Teu amor, Jesus. Eu peço que o Senhor venha visitar agora cada missionário que está na China, que o Senhor continue dando perseverança sobre a vida deles, Pai. Aleluia. E cada cristão que recebeu o Senhor naquele Glória, lugar, Senhor. que o Senhor dê força para eles não recusarem a sua fé, Aleluia. para eles serem renovados a cada dia, recebendo Espírito a Tua Santo. presença, recebendo o Teu amor, Cristo. Querendo que tudo está no Teu controle, Pai. Que o Senhor levante pessoas para fazer a Tua obra, que o Senhor levante pessoas para fazer missões, seja onde for, Pai. Que o Senhor venha alcançar nesta noite e Aleluia. despertar corações
para fazer o teu querer e alcançar as vidas enquanto é tempo, Jesus. Alcance cada canto deste mundo, Pai, porque nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer coisa que está acontecendo aqui. Tu és um Deus do impossível. Que o Senhor venha despertar agora também sobre a saúde de cada pessoa, a cura e a libertação, Jesus. E que qualquer um que esteja desanimado ou pensado que o Senhor não olhou para ele, que eles possam lembrar o ato que foi consumado naquela cruz, Pai, tendo força novamente para fazer a tua verdade e a tua obra neste caminho. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o teu sentimento, Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua mente. Deus abençoe a tua família nesta noite e que você tenha uma noite de descanso, um sono reparador e que a graça de Deus venha superabundar aí na tua família. E os projetos, sabe aqueles projetos lá? Aqueles que pensou que estava parado, que não ia, é esses aí sim. Aquela pessoa que se distanciou, aquilo que você pensa que está perdido, não está. Esse testemunho impactante nesta noite, ele vai fazer toda uma diferença na sua vida e você vai se levantar e caminhar, que a graça de Deus esteja na tua vida. Muito obrigado. Equipe Conamp, os pastores regionais, setoriais de congregação, equipe mídia AD Perus, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.